E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao belíssimo estudo, e agora a gente está no livro Mecanismos da Mediunidade, a gente vai entrar nesse capítulo, no que ele intitulou Jesus e a Mediunidade, nos efeitos intelectuais. É muito interessante para a nossa meditação, para a nossa compreensão. Então vamos lá. André Luiz diz assim: no capítulo dos efeitos intelectuais, ou, se quisermos, nas provas da metapsíquica subjetiva, que reconhece a inteligência humana como possuidora de outras vias de conhecimento, além daquelas que se constituem dos sentidos normais, reconhecemos Jesus nos mais altos testemunhos. E Kardec, ele explica assim com muita precisão o que é uma comunicação inteligente. Porque a gente, às vezes, quando ouve falar em intelectuais, a gente fica achando em questões eruditas. Mas, na verdade, Kardec nos diz, no Livro dos Médiuns, que uma comunicação inteligente é aquela em que eu evidencio a ação de uma vontade livre e independente. Então, quando a gente começa a pensar nos efeitos intelectuais, né, a gente vai vendo que a inteligência humana, e quando a gente fala humana, é a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada, a gente tem uma abrangência muito grande, um campo muito grande de conhecimento. E a gente tem, inclusive, Goleman e outros psicólogos na nossa Terra, né, na nossa área humana, estudando as múltiplas inteligências. Houve um tempo em que nós colocávamos a inteligência no campo da memória, no campo da vida acadêmica, no campo da vida escrita, não é? No campo da palavra, no campo desse letramento. Hoje em dia, a gente já entende uma inteligência corporal, uma inteligência sinestésica, né? Que é a do movimento. A gente já entende a inteligência emocional, a inteligência social, a inteligência espiritual. Então, nós já conseguimos vislumbrar esses outros campos, esses outros tipos de inteligência que há um tempo atrás nós nem sonhávamos, né, entrar nessa pauta de discussão. Aquele companheiro, e aí a gente vê assim, gênios que foram reprovados pela escola, não por maldade, mas porque não havia essa visão dessas múltiplas inteligências, né? Desses múltiplos campos do conhecimento. Eu lembro Leon Denis, no livro Depois da Morte, quando ele fala lindamente para nós acerca do estudo, ele vem trazendo para a gente os materiais de estudo. Então ele diz que não constitui material de estudo, né, apenas aquilo que está nos livros. Mas eu posso, ele fala dois livros muito interessantes, o livro da natureza e o livro da consciência. Quantas questões nós necessitamos ainda vislumbrar, estudar, aprender do próprio mundo que a gente vive, a própria linguagem do nosso corpo, os nossos próprios sentidos. Quanto é um universo que nós necessitamos vislumbrar e que muitas vezes nós não damos a devida atenção. Então, quando ele vai falando desses grandes aspectos que a gente muitas vezes não dá atenção e passa uma encarnação falando assim, puxa, mas eu não estudei. Quando vai ampliando a questão do estudo, né, a gente vai pensando assim, aquela história, eu não tenho mais tempo, eu não tenho saúde para uma vida acadêmica, não tenho paciência para estar numa universidade. Isso não quer dizer que eu não vá estudar. A cada momento eu posso estudar, inclusive o meu caráter,
o meu caráter, as questões do autoconhecimento que Santo Agostinho nos convoca, nos desafia, né, a fazermos. Então, continua André Luiz falando. A distância da sociedade hierossolimita vaticina os sucessos amargos que culminariam com a sua morte na cruz. Hierossimolita quer dizer aquele que nasce em Jerusalém, né? Então está aqui. A distância da sociedade hierossolimita vaticina os sucessos amargos que culminariam com sua morte na cruz. Então vamos ver essa mediunidade de pressentimento ou a mediunidade profética. E nós temos em João, no capítulo 12, do item 27 até o item 30, ele fala assim: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer, Pai, livra-me desta hora do sofrimento? Não. Foi para passar por essa hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: não foi por minha causa que veio essa voz, mas por causa de vocês. Nós já falamos no outro momento do efeito físico da voz que veio. Mas aqui, quando André Luiz repete essa mesma cena, é acerca do pressentimento, da intuição, né? E a gente pode falar, no caso de Jesus, até uma profecia, porque foi algo que abalou toda a humanidade, né? A crucificação de Jesus, que a gente pode colocar a execução de Jesus, né? Sem uma base lógica, sem uma base racional, isso mexeu com as sociedades e ainda mexe até o dia de hoje, né? Quantos companheiros tragam a questão da culpa tão grande que, como os espíritos falam, não conseguem tirar Jesus da cruz. Mesmo muitas vezes no nosso campo, a gente passamos, né, o programa gravado, passamos pelo período da Páscoa, então a gente recebeu algumas mensagens em que estava lá a cruz, gente, ainda, como símbolo de Jesus, né? Então, é algo que a gente traz na consciência, porque foi um ato bárbaro, foi um ato cruel que nós praticamos. Aí continua André Luiz falando assim: utilizando a clarividência que lhe era peculiar, antevê Simão Pedro, cercado de personalidades inferiores da esfera extrafísica, e avisa-o quanto ao perigo que isso representa para a fraqueza do apóstolo. E é o texto bíblico que está lá em Lucas 22, capítulo 22, versículo 31 a 34, enquanto Jesus fala assim, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos requisitou para ajoelhar com o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que não cesse a tua fé, e quando voltares, apoia os teus irmãos. Ele, porém, lhe disse: Senhor, estou preparado para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas ele disse: Pedro, eu te digo que hoje não cantará o galo, até que negue 3 vezes me conhecer. E aí é muito interessante, né, gente, essa posição de Pedro, que é a nossa posição. Quantas vezes a gente fala assim: ah, mas eu seria incapaz de fazer, de praticar tal ato. E quase sempre essa postura nossa é em relação ao comportamento de irmãos mesmo, em que a gente critica, em que a gente julga, em que a gente fica assim muito confundido, né? Acerca da nossa própria capacidade. Mas, meus amigos, a mediunidade, ela é neutra. E sendo neutra,
a gente sabe que a qualquer momento, a gente pode ser perturbado. A gente pode ter, assim, vamos dizer assim, complicações, perturbações mesmo, e atrairmos espíritos de acordo com aquele nosso momento de fragilidade, com aquele nosso momento de fraqueza, todos nós. E esse texto, ele é maravilhoso, né? Porque ele mostra, assim, a complacência, a humanidade de Jesus. Ele prevê, ele vê, né, que aquele companheiro está envolvido numa situação trevosa, mas ele dá a possibilidade do outro levantar, que é algo que quase sempre não é feito, né? Quase sempre a gente vê alguém que está em queda, que está em dificuldade, e muitas vezes a ideia é afastar aquela pessoa do caminho, né? É eliminar, é deixar que aquela pessoa siga outro, com outros companheiros, com outro campo. Nesse campo não, porque fulano está perturbado. E aí Jesus vê a perturbação, ele entende a transitoriedade da perturbação, já que Pedro é esse coração forte na fé, que teve muitas experiências, e aí para que Pedro não ficasse com a culpa em relação ao seu comportamento, ele fala assim, olha, vai haver perturbação, né? Mas, uma vez que você tenha se modificado, uma vez que você tenha entendido, né? Você vai e fortifica os seus irmãos, apoia os seus irmãos, e aí a gente vê em Jesus, né? Esse campo de misericórdia, abrindo para Pedro a possibilidade de fazer esse trabalho excelente, porque foi de excelência o trabalho que Pedro fez, não foi? Foi um trabalho assim de amor, foi um trabalho de carinho, de acolhimento. Observa, porque após passar a dificuldade, o que ele pôde fazer foi de acolhimento, porque ele também se considerava alguém devedor, alguém com dificuldades, alguém que havia convivido e traído. Então, ele se torna nessa pedra angular, porque é interessante, meus amigos, quando a gente tem consciência da queda, quando a gente tem a consciência que se errou em algum momento, a gente desenvolve o sentimento da humildade. Foi esse sentimento maravilhoso que Pedro desenvolveu na sua vida. E a humildade, ela acolhe, ela iguala. Ele aprendeu a calar, ele aprendeu a falar na hora certa, né? Ele foi aprendendo. Ele se viu tão necessitado da tarefa de evangelização quanto aqueles que chegavam até ele. Então ele entendeu aquela questão assim, eu trabalho me trabalhando, o trabalho vem que eu também necessito. Olha que lucidez Pedro vai apresentando, graças ao trabalho de Jesus. Então aqui fica para nós, amigos, quando muitas vezes, e é comum do médium mesmo, a gente perceber a perturbação do outro, a gente perceber a maledicência do outro, a gente perceber a não sinceridade do outro a respeito de nós, né? A gente pode perceber tudo isso e é característica mesmo da mediunidade, mas que a gente, assim, não exclua o outro. É um movimento muito interessante, porque com o nosso magnetismo a gente pode excluir. Jesus, se quisesse naquele momento, ele condenaria Pedro, ele condenaria Judas, ele condenaria a esses companheiros todos, né? A um esquecimento, mas não. Então a gente fica observando que a mediunidade, ela não é dada como um fator de condenação, mas ela sim é oferecida como fator de restauração das almas, de suporte para as vidas. É esse o grande objetivo. Então que a gente, quando tiver essas percepções, né, a gente consiga lembrar da ação de Jesus com esse discípulo querido. E é por isso, amigos, que estamos aqui, pelas ondas fraternas, amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço, que é o espaço para o estudo das obras de André Luiz.
brevemente teremos novidades. Após essa semana, na semana que vem, será reiniciado o estudo com 2 outros companheiros que daqui a pouquinho vocês vão ouvir a chamada pela rádio, começando por Nosso Lar, porque é um espaço de estudo da obra de André Luiz. Para quê, meus amigos? Para que a gente possa, a cada momento, ir aproveitando desse companheiro a consciência espírita que ele traz para cada um de nós. A consciência da vida espiritual, né? Dessa possibilidade, de uma forma com angulações diferenciadas, né? E sempre apoiados em tudo aquilo que o codificador Kardec trouxe para todos nós. Então é um momento, é um espaço de muito aprendizado, é um espaço assim de muito aprofundamento acerca do nosso comportamento, do nosso pensamento doutrinário, que o nosso amado Gerson Simões Monteiro ofereceu. E é interessante que a nossa querida rádio, né, a produção, a programação, quando a gente avisou que era o último livro, que nós já havíamos estudado a obra toda, então eles mantiveram o espaço. Muito lindo isso, né? Mantiveram esse espaço e agora vamos todos nós, e dessa vez sou eu estudando junto, né? Com os amigos. Então a gente vai vendo a mediunidade sempre como um caminho aberto de possibilidades. Isso é importantíssimo para a nossa compreensão e para a nossa movimentação moral, não é? Então, continua André Luiz dizendo assim: nas últimas instruções, ao pé dos amigos, confirmando a profunda lucidez que lhe caracterizava as apreciações percussientes, Jesus demonstra conhecer a perturbação consciencial de Judas. É justamente o que está anotado em João, na última ceia pascal, em que o evangelista anota assim: ao dizer essas coisas, Jesus agitou-se em espírito, testemunhou e disse: Amém, amém vos digo que um dentre vós me entregará. Os discípulos olhavam uns aos outros, estando em dúvida a respeito de quem ele estava falando. Estava reclinado à mesa, no seio de Jesus, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Simão Pedro então acena para ele, para perguntar quem seria aquele a respeito de quem está falando. Desse modo, recostando-se sobre o peito de Jesus, diz a ele: Senhor, quem é? Responde Jesus: é aquele a quem eu mergulhar o pedaço de pão e lhe der. Assim, tendo mergulhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após ter comido aquele pão, né, Jesus fala assim: o que fazes, faze-o depressa. E é interessante que nenhum dos que estavam reclinados entendeu, né, porque ele disse isso para ele, né? Mas como Judas estava com a bolsa, né, eles supunham que Jesus tivesse falado para ele comprar alguma coisa, algum artefato ali para aquela ceia pascal, né, o que desse algo aos pobres. Então é um outro exemplo de Jesus, gente, não expondo o outro. A gente tem olhado muito, com muito cuidado, a mediunidade, né? Na percepção dos fatos mais tristes, mais desagradáveis, a fim de que o companheiro, a companheira, que é alvo, né, da atenção mediúnica, não se sinta exposto. Porque é algo muito ruim em termos do entorno. Tem isso, né? As pessoas que estão em torno estão muitas vezes centralizadas naquela verdade do médium. E no momento que essa verdade não é possível, é percebida de uma forma até contrária à própria integridade do médium, é muito comum,
pela própria questão da mediunidade, que os outros fiquem com raiva daquela pessoa. Então a gente médium também tem que ter muito cuidado nessa formação de partidos, nessa separação, né? Que a nossa mediunidade não sirva para disseminar o rancor, disseminar o ódio, né? Mas sim ajudar aquele. E sabendo que há determinados fatos que fazem parte da experiência humana. Há determinadas características que fazem parte daquela personalidade. Então a gente tem que estar assim, muito atento para não se perder, né? E aí continua André Luiz falando, nas preces de Getsemane, aliado à clarividência e clareaudiência, conversa com um mensageiro espiritual que o reconforta. E está em Lucas, capítulo 22, versículo 43. O texto é bem interessante. Após sair, segundo o costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Ele separou-se deles, cerca de um arremesso de pedra, e tendo posto no chão os joelhos, orava, dizendo, Pai, se quiseres, afasta de mim esta taça. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Estando em agonia, orava intensamente, e o seu suor tornou-se como coágulos de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, dirigiu-se aos discípulos e os encontrou adormecidos de tristeza. Disse-lhes, por que dormis? Orai, para que não entreis em tentação. Então é muito interessante, né? Esse intercâmbio, esse reconforto que chegou a Jesus. E que a gente muitas vezes pensa assim, mas será que ele precisava disso? Meus amigos, a lei de sociedade é a lei de Deus, e essa lei ela existe em todos os planos evolutivos. A lei de Deus ela é única, ela é perfeita, ela é verdadeira. Então, em todos os planos evolutivos, a gente vai ter essa lei de sociedade. E Jesus, ele não ficou alienado em relação a essa mesma lei, né? Então, ele vai orar, porque ele sabe que é um momento de testemunho. Mas precisa sim, meus amigos. Quanto mais elevado o espírito, maior o testemunho. A gente não tem noção de pensar, né, assim, na beleza da lição que Jesus queria deixar para todos nós ao longo dos séculos. Então ele necessitava desse fortalecimento, que é o fortalecimento de um espírito, né, que só poderia vir, ele fala aqui de um anjo, de um espírito de superioridade que veio dialogar com ele, porque até aquele momento, entre aqueles que estavam próximos, não havia a possibilidade dessa interlocução, desta conversa. Então, a gente está vendo aqui, primeiro, a busca da oração. A busca da oração. Aqueles companheiros dormiram, entraram nesse estado depressivo, né? Talvez aquele sono de fuga pela grande tristeza, que eles também, como médiuns, percebiam que ia acontecer algo. E há muitos de nós, né, quando percebe que vai acontecer algo, a gente vai ficando mole, abandona o corpo, vai dormir, não quer comer, vai abandonar a vida. E Jesus aí, ele fala do valor da oração. É através da oração que nós adquiriremos essa fortaleza moral, e é através da oração que nós formaremos um campo magnético propício para que esses bons espíritos, esses espíritos superiores, esses amigos de Jesus, venham dialogar com cada um de nós. Então, meus amigos, que a gente pense, não há privilégio, existem leis. E conhecer a lei é facilitar a nossa vida,
é buscar consolação, é buscar reconforto, é buscar essa paz que nós tanto desejamos. Muita paz para todos nós. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.